Boa noite, a paz do Senhor, prazer imenso poder estar com vocês mais uma vez na live Sementes do Evangelho. Nosso encontro aqui de quase todos os dias, estamos tendo um encontro aqui semanal para a exposição das Escrituras, para a reflexão da palavra. Olha só, eu já estou aqui no templo sede da Assembleia de Deus Luz para as Nações, porque depois dessa live, em seguida já vamos entrar para o culto da palavra. Então nós vamos aproveitar esse tempo para meditar. Nós estamos numa reflexão maravilhosa da carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos falar sobre o tema Selados pelo Espírito Santo. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Não esqueça de deixar sua curtida, compartilhar a live. Embaixo aí tem um aviãozinho. Manda esse aviãozinho para os seus contatos. Vamos fazer essa live bombar e essa palavra chegar em inúmeros lugares, né? Em diversos corações. Muitas pessoas precisam da edificação da palavra de Deus. É um prazer muito grande ter a sua companhia aqui comigo. Olha o que o Paulo fala no capítulo 1 desta epístola, no versículo 13: em quem também vós estáis, preste atenção nisso, ao detalhe, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra-chave aqui, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse versículo, ele traz um resumo do processo da salvação, de como ocorre a salvação. Quais são os passos dados para que a salvação na vida do pecador se confirme? Primeiro, como ocorre a salvação na vida da pessoa que crê em Jesus? O primeiro passo, Paulo declara: olha, em quem também vós estáis. Depois, você só vai conseguir estar em Cristo, você só vai conseguir caminhar com Cristo, nele, Cristo, estáis. Como que eu vou conseguir estar em Cristo? Nele também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. O primeiro passo para abraçar a salvação e estar em Cristo, lembra o que a Escritura diz? Olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Como eu consigo estar em Cristo? Como eu me achego a Cristo? Quais são os passos que eu devo dar para estar em Cristo? A palavra aqui está declarando: nós estamos nele depois, em primeiro lugar, que ouvistes a palavra da verdade. O primeiro passo para estar em Cristo é ouvir a palavra da verdade. É impossível alguém se achegar a Cristo sem ouvir a palavra da verdade. Romanos 10 declara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu só vou conseguir, à luz dessa revelação, estar em Cristo depois que eu ouço, em primeiro lugar, a palavra da verdade. A palavra da verdade, ela entra no nosso coração, ela nos transforma, ela nos regenera, a palavra purifica, a palavra faz com que a gente seja gerado de novo. Um dia os discípulos falaram para Jesus
que queria que lavasse todo o corpo. Jesus falou: não, fica tranquilo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho deixado. A palavra tem esse poder de regenerar, de purificar. Paulo diz que para purificar pela lavagem de água, pela palavra. Então, quando eu quero entrar, eu preciso, eu desejo andar e estar com Cristo, o primeiro passo é ouvindo a palavra da verdade. Lembra do Apocalipse 1:3? Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra da profecia. Ele fala do ouve, guarda e pratica. Tiago diz: sejam não só ouvintes, mas praticantes. Mas o primeiro passo é ouvir. E aí vai se manifestar de quem eu sou. Aí vai revelar quem de fato eu pertenço. Em João 6, Jesus diz que aquele que o Pai lhe der virá a ele. E aquele que vem a ele, de maneira alguma, ele lança fora. E ele declara dizendo que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Nós vamos estar em Cristo com o primeiro passo, ouvindo a palavra da verdade. Esse é o resumo da salvação. Só num versículo. Versículo 13 de Efésios 1. O resumo do processo da salvação. Primeiro, ouvir a palavra da verdade. Segundo, ouvir o evangelho da vossa salvação. A palavra evangelho é boas novas. Quais são as boas notícias que traz essa salvação? Quais são as boas novas que muda a história e a vida do homem? Aquela que a igreja primitiva anunciou: que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho do Pai, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. As boas novas do Evangelho, ela é centralizada em Cristo. É por isso que a pregação, ela só é Evangelho quando Cristo é exaltado. Nós estamos vivendo num contexto muito que o que tem sido pregado é antropocêntrico. E o que é pregado, o que falamos que é antropocêntrico? É quando a palavra é voltada para o homem e fala do homem, não do Cristo. É quando a mensagem se torna autoajuda e não ajuda do alto. O evangelho de salvação é fundamentado em Cristo. Paulo falou para a igreja de Corinto: quando eu escrevi para vocês, quando eu falei com vocês, eu não fui com sublimidade de palavra, mas eu vos apresentei Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O foco da pregação é Cristo. O foco do evangelho é Jesus. Eu vou estar com Cristo, primeiro, quando eu ouço a palavra da verdade. Segundo, quando eu ouço o evangelho da salvação. Agora, está completo? Primeiro é ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Segundo passo é crer. E tendo nele também crido. Não basta eu só ouvir. Do que adianta eu receber o evangelho e só ouvir e não crer? Eu preciso crer. Eu preciso abraçar como a verdade transformadora da minha vida e me apegar naquilo. E tendo nele também crido. Paulo falou: eu criei e por isso falei. A minha fé precisa se manifestar
em atitudes. Eu preciso crer naquela verdade e exclusivamente nessa verdade, não uma verdade relativa, mas uma verdade absoluta. O Evangelho é aquele que exalta o Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador das nossas almas. Olha o processo da salvação. O Efésios 1, versículo 13, é o resumo do processo da salvação. Primeiro, para eu estar em Cristo, eu preciso ouvir a palavra da verdade. Em segundo lugar, eu preciso ouvir o evangelho da salvação. Mas não basta só ouvir, eu preciso também crer. Eu preciso manifestar a minha fé nesse evangelho. E o crer não é só de palavras. Eu preciso viver como, andar como, pautar a minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões baseadas nesse evangelho. Uma vez que eu recebi, ouvi a palavra da verdade, ouvi o evangelho da salvação e criei, olha o que vai acontecer. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Foste selado. Aqui é o resultado da consumação dessa salvação. Eu ouço o evangelho, eu ouço a palavra da verdade, eu manifesto a minha fé, eu passo a crer, eu passo a confiar e entender que esse é o caminho para a salvação. Consequentemente, eu recebo o Espírito Santo na minha vida. Eu não estou aqui falando de revestimento de poder. Estou falando da habitação que o Espírito Santo passa a fazer na vida do homem no momento que ele manifesta a sua fé no Evangelho, a sua fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo te sela. O que ele faz? Ele coloca a marca de Deus em você. O selo é a garantia. O selo é a marca de propriedade. Quando você é selado pelo Espírito Santo, significa dizer que a marca de Deus estará sobre você. Você vai passar a ter a marca de Deus, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. Essa marca será visível. Onde você estiver, onde você se encontrar, essa marca, o selo do Espírito Santo, será visível. Quando no mundo espiritual, anjos, demônios, seja o que for, principados, potestade, olhar para você no Espírito, vai entender que há um selo que declara que você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus. Você pertence ao Senhor. No mundo físico também, sim. É evidente a mudança que ocorre na vida daquela pessoa que experimenta o processo do novo nascimento, a obra da salvação, e é selado com o Espírito Santo. Onde você anda, onde você vai, as pessoas entendem que você é filho de Deus, que você pertence ao Senhor, e você nem precisa falar que é crente, que é cristão, que é evangélico. As pessoas vão reconhecer a marca de Deus na sua vida. Eu lembro de uma experiência maravilhosa que eu tive lá na África do Sul. Em 2009 eu fui na África e eu estava na cidade de Cape Town. E eu lembro que eu estava fazendo uma caminhada na beira-mar, ali em Cape Town, no Sea Point. Sea Point é o bairro próximo da Waterfront, um shopping muito conhecido na África do Sul. E eu estava ali à vontade, caminhando, com minha bermuda, com tênis, dando meus piquezinhos. E eu num lugar desconhecido, gente.
Ninguém me conhecia naquele país, naquela nação. Estava eu, mais um irmão saudoso, José Mário Gadioli, estava comigo, caminhando comigo, naquela ocasião. E de repente um cidadão sai correndo ao meu encontro, hey, 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 e eu parei. E ele olhou para mim e falou, you pray for me, falando em inglês, você pode orar por mim? Você pode orar por mim? Eu falei, eu? Ele falou, E eu, com meu inglês, com muita dificuldade, perguntei a ele por que ele estava me pedindo para eu orar. E ele falou que conseguiu ver Deus na minha vida e sabia que eu era um homem de Deus. Estava numa terra estrangeira, estava numa nação que ninguém me conhecia. E como aquela pessoa, em uma terra estranha, em uma nação que eu não conhecia, não tinha relacionamento com ninguém, olha para mim e pede para que eu orasse, porque ele conseguiu ver Deus na minha vida. É porque eu sou selado, eu tenho o selo do Espírito Santo da promessa, eu tenho a marca de Deus na minha vida, e você também tem essa marca onde você for, onde você estiver. As pessoas irão enxergar que você pertence a Deus, você não é mais desse mundo, você é uma nova criatura, você foi transformado pelo poder do Evangelho, e no dia que você aceitou o chamado de Deus, entendeu que Deus te elegeu antes da fundação do mundo, e selou você com o Espírito Santo da promessa, você ouviu a palavra da verdade, e tomou uma decisão ao ouvir esta palavra, declarou, a partir de agora, eu creio no Evangelho, eu confio no Evangelho, e ao confiar no Evangelho, você recebeu o selo de Deus, você recebeu a marca de Deus na sua vida, o Espírito Santo passou a habitar em você. O que é ser selado com o Espírito Santo? É receber a garantia de que tudo que Deus tem prometido no Evangelho se cumprirá na sua vida. Todas as promessas de Deus acontecerá na sua vida. É a garantia de que você tem certeza que Jesus virá. É a prova de que Jesus voltará para o seu povo, que você viverá uma eternidade com Deus, que não está sozinho nessa jornada, que não está sozinho nessa caminhada. Você tem essa marca, o penhor, diz Paulo aqui, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Qual é a garantia que você tem uma herança em Cristo? O Espírito Santo em você. Qual é a garantia que você tem a vida eterna? O Espírito Santo em você. Qual a garantia que você tem que Jesus voltará? O Espírito Santo em você. Qual a garantia que a palavra vai se cumprir? O Espírito Santo em você. Faz sentido isso para você? Você tem a marca de Deus, você tem o selo de Deus, você tem o Espírito Santo. Valorize essa posição em Cristo, valorize o seu lugar em Cristo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa e acabou. Você é de Deus, tem a marca de Deus. Tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico vai reconhecer essa marca. Eu lembro que alguns cidadãos quiseram imitar a experiência do poder espiritual que Paulo vivenciava e resolveram orar por uma pessoa possessa por demônios. E ao orar eles falaram: olha, eu desconjuro você no nome do Jesus que Paulo prega. Olha o que os demônios falam: eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo. O mundo espiritual conhece. Ele olha para a gente, nós temos que entender isso, que nós não somos só físico. O homem é um ser espiritual também. Nós somos espírito, alma e corpo. Há uma relação aqui misteriosa
Há uma unidade na composição da formação humana, espírito, alma e corpo. Com o espírito nos relacionamos com Deus, com o corpo e a alma nos relacionamos com o homem e com o mundo. E os demônios, quando nos olham, eles não olham o corpo, eles olham o espírito. E ao olhar no espírito do homem, vão ver que nós já estamos selados com o Espírito Santo da promessa. E vão entender que nós somos intocáveis. Quem é de Deus, o maligno não toca. Todo o processo da sua vida, aí você precisa passar a atribuir o que acontece na sua vida como as ações de Deus. Na sua vida, quem vai fechar a porta e abrir porta é Deus. Para de atribuir ao demônio. O demônio não tem mais espaço na tua vida, ele não toca mais em você. Você vai passar, estou passando prova, é o diabo? Não, é Deus. É o Todo-Poderoso que está agindo, que está construindo coisas novas no seu caráter, está lapidando a tua vida. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém vai te tocar mais, você pertence a Ele. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Mais uma bênção que nós temos em Cristo. O resumo da salvação no versículo 13 de Efésios 1. Estamos em Cristo depois. Estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Cremos no Evangelho. Uma vez que eu criei, eu recebo o selo do Espírito Santo na minha vida. Eu sou imergido pelo Espírito Santo. É como se fosse a coroação. Olha só, é como se fosse a coroação da nossa decisão de aceitar a escolha de Deus sobre nós. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou, eu recebo a palavra, eu creio na palavra e Deus coroa a minha decisão de obedecer ao chamado, me selando com o Espírito Santo. Aí Ele passa a habitar em mim, Ele passa a morar em mim. Nisso eu vou ser beneficiado, vou receber um grande benefício: direção, orientação, sabedoria, consolo, refrigério. Não vou andar mais sozinho, não sairei mais sem direção. O Espírito passa a habitar em mim e me garantir que o que Deus tem firmado na sua palavra irá se cumprir. Isso faz sentido para você, você que está recebendo essa palavra por meio dessa live? Escreve aí embaixo, afirma, coloca sua mão no coração e declara isso: eu tenho a marca do Espírito. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Eu tenho o selo de Deus em minha vida. Você foi selado, é obra de Deus, é bênção de Deus, é dádiva de estar em Cristo. Tudo isso cumprimenta aquilo que Paulo falou, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E uma das bênçãos espirituais é sermos selados com o Espírito Santo da promessa. Que benefício, cara. Que bênção. Olha aí, todo mundo escrevendo: eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca do Espírito. Isso, se o próprio Jesus, como homem, dependeu do Espírito Santo, ele como homem foi cheio do Espírito Santo, imagina eu e você. Pedro, quando pregou na casa do Cornélio, no capítulo 10, versículo 38 de Atos, ele declara que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tudo que Jesus fez foi na dependência do Espírito Santo. Toda a obra que ele realizou foi na direção do Espírito Santo. Toda a mensagem que ele pregou
foi pela graça do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. E nós precisamos entender que se queremos viver uma vida vitoriosa, espiritual, nós precisamos alimentar a presença do Espírito Santo em nós. Precisamos manter esse selo na nossa vida, valorizar essa marca nas nossas vidas. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que Jesus prometeu ele. Por isso que está aqui, o Espírito Santo da promessa. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que Jesus prometeu. João 16, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que habitará em vós, que estará em vós para sempre, que o mundo não pode receber. Isso é privilégio. Olha, não é o mundo não pode. Por que o mundo não pode receber? Porque o selo é para aqueles que ouvem o Evangelho, para aqueles que ouvem a palavra da verdade e manifestam a fé, creem, passa a crer. Crê no Evangelho. Lembra da pergunta do centurião? Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Jesus. No momento que eu creio no Evangelho, no momento que eu recebo o Evangelho, eu sou selado. O Espírito Santo passa a habitar em mim, passa a habitar no meu coração e faz morada. Isso é bênção demais. E eu preciso valorizar esse benefício da salvação, esse benefício que eu tenho na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final de mais uma semente do Evangelho. O que significou esta palavra para você hoje? O que significou essa mensagem para você hoje? Como foi a sua experiência ao receber esta palavra, semente do Evangelho? Vou me despedir de vocês, mas eu quero ouvir um feedback aqui, para a gente finalizar. Fala para mim, qual entendimento abriu para você nessa hora? Qual entendimento se tornou claro para você agora, ao receber esta palavra? Luzinete, um incentivo, maravilha, maravilha. Vamos lá, o que mais? O que mais? Renovo, Suelen, recebeu renovo, maravilha, que bênção. Ao finalizar aqui, eu vou deixar esse vídeo no meu feed aqui do Instagram e você pode compartilhar. Ele também vai para o nosso canal de teologia, Fateluz. Josias falou, presença de Deus, que bênção, isso aí. Jonatas de Souza, o selo do Espírito Santo é visível no mundo físico e espiritual. E isso, Juvan, fortalecimento. Edinaldo, renovo. Maravilha. Olha só como as pessoas estão recebendo, como que está clareando o entendimento. Que bênção. É muito bom ver vocês participando, recebendo essa palavra. Olha, amanhã a gente volta, hein? Amanhã tem mais. Vai ser nesse mesmo horário, que depois eu vou ter uma reunião online e não vou poder fazer no horário das 20 horas. Então, às 18h30, amanhã a gente está aqui. E você que está recebendo a palavra, João Neiva região, vem para o culto da palavra. Você que está à distância, acompanha pelo canal do YouTube, AD Luz para as Nações. Priscila, essa mensagem nos ajuda a prosseguir. Maravilha, que bênção. Gente, foi muito bom esse tempo precioso. Um grande abraço. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. E até amanhã.